Então, a reunião hoje está cheia de surpresas, né, Elisete? Eu também fui pega de surpresa e queria primeiro, né, desejar uma boa noite às irmãs. E esse hino último cantado, né, acalentou meu coração. É um dos hinos mais lindos que eu acho do nosso Hinos e Cânticos. Eu amo esse hino e foi muito bom ter ouvido nesse momento, né? E como eu estava falando aqui sobre surpresas, eu confesso, né, que na hora que eu li a mensagem, eu pensei em dizer não. Pensei em dizer não. Depois as irmãs até vão entender no decorrer aqui da mensagem o porquê. Mas pensando, né, veio essa mensagem na minha mente e eu falei, eu não posso. Então eu fiquei com medo de aceitar, mas fiquei com medo também de negar. Eu não posso negar. E então estamos aqui. Para quem não me conhece, né, que eu acho que até a maioria, meu nome é Lucimere, eu reúno na igreja de Coronel Fabriciano, moro em Ipatinga, mas é tudo pertinho, né, o Vale do Aço, igual Betim com Belo Horizonte, né? Mais perto ainda, né? E sou concunhada da Elisete. Os nossos maridos são irmãos. Então, nos conhecemos de longa data, né, Elisete? Então, irmãs, o que eu pensei para essa noite, logo que eu recebi o convite, foi essa na minha mente. Para começar, nós vamos lembrar um pouquinho da história, uma partezinha, né, da história do povo de Israel. Creio que a maioria das irmãs, ou todas aí, deve conhecer, né, a história de Israel. E nós vemos que Israel é o povo de Deus e sempre desobedecia o Senhor. Era um povo desobediente. Nós hoje não somos, né? Mas aquele povo era. E sempre que desobedeciam a Deus, Deus dava o castigo. E um dos castigos que Deus deu várias vezes, é do povo ser exilado. O inimigo vinha, tomava conta, né, de Israel e levavam eles presos. E a história de hoje, eles estavam presos, os judeus estavam presos na Pérsia. A Pérsia hoje, né, tem o nome de Irã. Todo mundo conhece o Irã, né? Então era lá que o povo de Deus estava. E o rei Assuero, ele promoveu uma grande festa. Era um rei muito rico e ele queria mostrar todas as belezas do seu reino. Então fez uma festa, irmãs, eu confesso que acho que eu não tinha reparado na decoração da festa, na ornamentação da festa, uma coisa muito luxuosa. E ele fez a festa para os homens e a rainha Vasti, né, que era sua mulher, fez a festa para as mulheres. E depois já de alguns dias de festa, porque as festas duravam vários dias, ele quis mostrar também a beleza da sua esposa para os homens, né, para o povo. E ele mandou chamá-la. Falou que ela viesse com a coroa de rainha e queria mostrá-la ao povo. Só que Vasti desobedeceu, ela não quis ir. Ela não foi para essa festa. E o rei ficou muito decepcionado, ficou muito indignado. Como que uma mulher fala não para um homem? Né? E ele então chamou seus conselheiros e falou, vocês viram o que aconteceu? O que eu faço? Então os conselheiros falaram para ele, falou, olha, o que ela fez foi muito grave, porque ela vai dar, né, um mau exemplo para as mulheres. As mulheres do reino vão querer fazer a mesma coisa com seus maridos. E isso não pode acontecer. Então faz o seguinte, destrona ela, proíbe ela de chegar na tua presença e toma a coroa dela. E assim foi feito. E com o passar também dos dias, eles chegaram para o rei e falou, olha, temos uma outra, né, um outro conselho.
junta as mulheres virgens e escolhe uma mulher para ser a nova rainha. E ele aceitou a ideia. Então foi feito lá, né, um concurso de Miss, né, um concurso de beleza para ocupar esse lugar da rainha Vasti. Então tinha um judeu lá chamado Mardoqueu, outros falam Mordecai, e ele havia criado uma prima dele, que era órfã, tinha perdido seus pais, e ele criava essa menina, criou essa menina. E deve ter visto que ela era muito bonita, falou, ó, você não pode perder essa chance, vamos lá, né? E inscreveu ela lá no concurso. E ela conseguiu entrar no concurso, e já de cara, o homem que tomava conta, né, das mulheres, ele já achou Esther, né, que era o nome dela. O nome dela de judia era Hadassa. Mas quando eles chegavam presos, até o nome deles era mudado. Então o nome dela foi mudado para Esther. Então aquele homem achou Esther muito bonita, já com uma diferença das outras, já deu uma casa especial para ela, 7 mulheres para cuidarem dela. E ela fez esse tratamento de beleza durante 1 ano. 6 meses, um tipo de tratamento, e os outros 6 meses, né, outro tipo, outros produtos. E chegou o dia de se apresentar ao rei. E Esther foi, e o rei achou graça, né, gostou dela, e Esther se tornou a rainha, né, tomando o lugar de Vasti. E o primo dela falou para ela, falou, olha, não fala que você é judia, fica na calada. E assim foi, e ela se tornou rainha. E isso tudo, irmãs, a gente pode ver já Deus agindo na vida de Esther. Deus tem planos e Deus tem um modo dele de ir trabalhando, de ir fazendo. E então, mesmo no livro de Esther, a gente não encontrando a palavra Deus, né? Não encontrando, mas a gente vê o agir de Deus ali, e o povo era o povo de Deus. E Deus não ia deixar aquele povo ali do jeito que eles estavam. Então ela se tornou a rainha. E ela não subiu ao trono por acaso. Né? Não foi o primo dela falando, vai, faz, e por acaso ela se tornou rainha. Deus estava desenhando, né, alguma coisa, né, nas entrelinhas daquele acontecimento, para o livramento do povo, como eu disse. Deus já tinha um plano. Então, do mesmo jeito que Deus castigava, depois ele dava o refrigério, deixava o povo sofrer, né, aquele castigo, até o povo pedir perdão, voltar, era sempre assim. Então Deus ouvia e dava a bênção. Então foi isso que Deus estava ali tecendo, né, na história. Então, o que aconteceu? Mordecai já tinha acontecido um outro incidente com ele, que eu não vou contar aqui, senão vou atrapalhar até o assunto depois, né? A gente vai ficar até às 11 aqui. Ele ficou sabendo que tinha uma conspiração para o povo, para eles matarem o povo judeu. E ele chegou para o rei, né? E passou a língua lá no rei e falou, olha, nós temos que acabar com esse povo está fazendo confusão e tal. E o rei caiu na lábia dele e assinou o decreto para matar todo o povo judeu que estava ali, né, ali na Pérsia, né, ali no Irã. Então, agora nós vamos chegar ao texto dessa noite que nós vamos ler, né? No livro de Esther, claro, né? Que nós estamos falando, no capítulo 4, Esther, capítulo 4, versículo 13.
Eu vou ler aqui na tradução, né, na linguagem de hoje, que só a leitura já nos ajuda muito. Então, diz assim, o versículo 13. Mordecai mandou o seguinte recado para ela, Esther. Não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá um socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Então, vou ler só até aí. Antes de Mordecai mandar esse recado, ele já tinha mandado outro, falando que precisava dela ir até o rei e conversar com ele e tentar fazê-lo mudar de ideia. Só que ela falou assim, você está louco. Eu não posso chegar na presença do rei sem ele me chamar. E já tem 30 dias que ele não me chama para ir à presença dele. Imagina, irmãs, 30 dias que o marido não chamava ela para ficar junto com ele. E ela falou, e eu chegar assim, quem chegar sem avisar, sem ele chamar, é morto. A menos que ele levante o cetro de ouro, né? Deixando isso acontecer. Mas eu vou correr um grande risco. Então, Mordecai mandou esse recado para ela aqui, né? Mandou esse recado de novo. Se Esther não levantasse e cumprisse o papel de intercessora, o que fala aí? Deus levantaria outra pessoa para cumprir este papel. Olha, irmãs, Deus tem uma missão para cada uma de nós. Ele tem essa missão. Muitas das vezes, nós não atendemos a esse chamado, a essa missão que Deus nos dá. E muitas das vezes, né, são vários motivos que a gente tem para não atender a essa missão. Um dos motivos é a incapacidade. Como eu disse, né, agora para as irmãs, quando eu recebi o convite, primeira coisa que veio à minha mente, meu Deus, eu não sou capaz de falar para as irmãs. Eu estou acompanhando este trabalho desde o primeiro. Faltei acho que uns 2, e o terceiro eu assisti pela metade, mas eu estou sempre aqui ouvindo tantas irmãs aí capazes, né, acostumadas a falarem. E eu só falo aqui para a nossa União Feminina, às vezes alguma União Feminina aqui do Vale do Aço, e falei falar para tantas irmãs, que eu não conheço, que não me conhecem, Senhor, eu não sou capaz. Mas na hora já veio essa mensagem que eu já tinha preparado, né? Eu já tenho alguns estudos, né? Que sempre, quando estou escalada para a União Feminina, e veio esse na minha mente. Falei, meu pai, como que eu posso falar não, né? Então, irmãs, nós não podemos nos sentir incapazes, porque quem nos capacita é Deus. E se Ele nos chama, se aparece alguma coisa para nós fazermos, eu creio que é Ele que está na direção, é Ele que, né, que me fez o convite, através da Elisete. Então, nós não podemos ter esse motivo para não cumprirmos essa missão. O segundo, às vezes, é por orgulho. Sabe, a gente pensa 1000 coisas, né? Eu não posso me misturar. Não estou falando, talvez, de levar a palavra, mas outra missão que Deus nos dá, né? Que às vezes eu tenho que ir para o encontro de alguém, Deus está mandando, e por um orgulho bobo, né? A pessoa, eu não posso ir lá, ou por achar que ela é mais do que eu, ou por achar talvez que ela seja menos que eu. Então eu não posso. Isso nos impede de realizarmos, de cumprirmos o papel.
que Deus nos dá. Outra coisa também, falta de tempo. Ai, irmãs, para Deus nós temos tão pouco tempo, né? Ai, eu não tenho tempo. Ai, gente, né? Deus, uma irmã te convida para fazer uma visita. Ai, eu não tenho tempo. Ou para fazer qualquer outra coisa, eu não tenho tempo. Mas para os meus interesses, se eu tiver que fazer alguma coisa para mim, eu faço. Eu deixo a minha cozinha sem arrumar, eu deixo roupa sem passar e vou atender os meus interesses. Então, irmãs, é bom a gente pensar isso. E às vezes a gente pensa, né? Mordecai mandou falar para ela, falou: olha, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para nos livrar, né? Então eu posso pensar assim, ai, que bom, né? Então agora eu já posso ficar mais tranquila, que se eu não for, outra vai fazer o trabalho para mim. Se eu tivesse negado, com certeza Deus teria levantado outra. Mas isso não é bom, não, porque Deus vai cobrar de mim. Deus cobra, irmãs. Como eu estava falando aí do povo de Israel, hoje, né, nós somos a igreja de Deus, e Deus trata conosco do mesmo jeito que ele tratava com Israel. Então, se eu não for, se eu não fizer, se eu deixar para outra fazer, a obra será feita, mas Deus vai cobrar de mim. Então, irmãs, o que Esther fez? Ela teve a disposição em arriscar a sua vida a pedido de Mordecai, né? E em prol do seu povo. Mais na frente aí, ela... Deixa eu tomar uma água. Ela disse, então ela mandou falar para ele assim: então vá, reúna todo o povo, todos os judeus que estiverem em Suzã, que era a cidade, né, que ela estava, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Que disposição, né? Então ela se dispôs e falou: orem por mim, eu também vou orar, vou jejuar e eu vou, confiada em Deus, né? Aqui ela não falou, mas mandou jejuar e orar. Era orar a quem? Era a Deus. Então, implicitamente, está o nome de Deus aí. E assim ela foi, conversou, chegou até a presença do rei, sem ele chamar, e o rei levantou o cetro de ouro para ela. Que alívio, né? Que alívio ela deve ter sentido. Então, ela foi, conversou com o rei e armou toda uma estratégia e contou para o rei. E o final da história, se vocês quiserem saber, vocês leiam aí, quem não sabe, né? Termina de ler aí o livro de Esther. Porque o que nós queremos nessa noite é o final aí do versículo 14. Quem sabe, mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Quem sabe, irmãs? Isso já era um plano de Deus, né? Elevar Esther a ser rainha e ser um instrumento de libertação para o povo. Então, Deus permitiu isso e determinou que ela fosse rainha, e ela conseguiu tudo isso, conseguiu entrar na presença do rei, né? Achar graça diante dele e teve a vitória. Irmãs, como nós estamos no corpo de Cristo? Nós somos uma família, né? E como vocês já falaram aí, todas as reuniões, né? Já ficaram amigas. Eu fico meio caladinha aqui, mas eu fico escutando tudo. E como que é bom, como é divertido, como é gostoso,
né, a família de Deus. E nós estamos no corpo de Cristo, não é para o nosso próprio proveito, não é? Nós temos um propósito a cumprir. Deus tem um propósito na nossa vida para cumprir neste mundo, um propósito para cada uma de nós. Então, quem sabe? Quem sabe você, eu, é aquela pecinha que está faltando na engrenagem da igreja, da união feminina, para que o trabalho, né, seja feito com melhor qualidade, seja mais bem feito. Eu falo engrenagem, né, eu não entendo de motor, de nada, mas eu estava reparando uma bicicleta, nessas bicicletas de ciclismo, ela não tem uma corrente comum, mas mesmo a bicicleta comum, né, tem uma corrente, ela passa numa correia dentada, né, e essas de corrida são várias. Então, eu imagino se um dentinho da corrente solta, a bicicleta não vai andar normalmente. Ela vai ter um probleminha, vai faltar ali, ela vai engasgar, ela vai falhar, né? Então, todas têm que estar em harmonia, todas têm que estar bem encaixadinha para a corrente rodar, né? E isso eu acho que é qualquer engrenagem, né? Não entendo muito bem não, mas estou falando aqui. Então, nós não podemos cuidar só dos nossos interesses e deixar o interesse de Deus. É outra coisa que Deus falou comigo. Eu tenho orado todos os dias, pedindo a Deus para Ele me usar, porque eu me sinto assim tão inútil na obra de Deus. A gente ouve tantas mensagens, tanta coisa, e fala, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso? Então a gente sempre fica pensando nisso. E então nós temos que procurar saber. Então, quando surgiu, né, essa oportunidade, né, eu não posso deixar. Quem sabe Deus quer me usar para falar alguma coisa para alguém. Então, nós não podemos pensar só no nosso interesse. Então, a gente pode pensar assim, eu já sou salva, né? A salvação que é importante. Eu já me salvei, Jesus vai voltar, eu vou para o céu, eu vou estar lá, então não preciso fazer mais nada. Mas nós temos uma obra, né? Nós temos alguma coisa para fazer aqui nessa terra. E Esther, ela era uma menina comum, não é? Como eu falei, ela era órfã, criada por um primo e se tornou uma rainha. Olha o que Deus pode fazer. E a mesma coisa Deus pode fazer conosco, não é? Deus, ele pode viver sem mim, viver sem você, mas nós não podemos viver sem ele. Ele não precisa de nós para viver, não é? Sempre as pessoas falam em Deus sem nós, sem mim, ele é Deus, mas nós sem ele nós não somos nada. Então nós temos de procurar crescer, fazer, né, cumprir essa missão. Crescimento e livramento vai vir para o povo de Deus. E se eu levantarmos, se nós levantarmos, Deus vai nos usar. Né? Agora, se não nos colocarmos à disposição de Deus, aí ele usa outro. Como nós falamos, a obra não pode parar. Deus usa outro, mas nós sofreremos, né? A consequência disso. Então, irmãs, Deus te colocou onde você está hoje com um propósito, não é? Onde que você está hoje? Na sua casa, no meio da sua família, no trabalho, na escola, mesmo que online, né? Mas no normal, você está numa escola, está numa faculdade e está na igreja. Então, se você está ali, Deus tem um plano para você ali. Às vezes é difícil a gente entender certas coisas, não é?
E Deus, ele nos vê, ele vê a igreja como um corpo. Ele nos vê como um corpo. E às vezes ele abençoa a mão por causa do corpo. A mão está doente, o corpo todo sofre. Então Deus precisa. Então você não é inútil na obra de Deus. Ninguém é inútil. E Deus, ele te deu talentos. Ele deu talentos a todos nós, né? Talentos para cantar. Essa irmã aí, né? Parece o nome dela aqui, Fininha. O último hino que ela cantou numa live aí, né? O Rio Azul, além do Rio. Nossa, eu arrepiei. Que coisa linda, né? Ver a pessoa que tem o dom para cantar. A gente canta, nós juntas cantamos, fica lindo também. Mas a pessoa que tem um dom de solar, né? Que coisa maravilhosa. A nossa irmã Eliene com suas filhas cantando, né? Como que traz alegria no nosso coração, ainda mais de ver a mãe com as filhas. Então é um talento. Ela também tem um dom de falar, de pregar, né? Ensinar, orar, escrever. Eu estava vendo no grupo aí que uma irmã, né, escreveu uma poesia. Que poesia linda, né? Isso é um talento que Deus deu. Então escreve alguma coisa para alguém, não é? Como que nos enche aquela poesia, acho que hoje nos deixou assim tão, né? Tão românticas, que a poesia leva a isso, né? Tão, me falha a palavra aqui agora, né? Mas a gente se derrete. Então cada um tem um talento. Então o que que precisamos? Colocar em prática. Quem sabe Deus te colocou para cantar, para falar, para orar, para visitar. Tem uma irmã que está aí, que tem um talento de visitar idosos, ela é da igreja de Fabriciano, que eu acho assim lindo. E ela faz isso com prazer, visitar os idosos da igreja. Olha que coisa linda. Às vezes a gente pode imaginar, né? Ir lá, né? Visitar e tal. Visitar qualquer um, dar um telefonema, né? Com essa pandemia não está podendo visitar, então dar um telefonema. Então é muita coisa, irmãos, irmãs. E Deus, ele não depende da sua capacidade, não. Se você tem o talento, Deus te dá a capacidade. Ele é quem faz o trabalho. Então a gente se dispondo, ele nos dá, né? O trabalho é dele, né? Tem um hino que eu gosto muito dele, deixa eu ver se eu lembro mais ou menos a letra. Descanse, ele fala mais ou menos assim, descanse, que o seu trabalho é confiar em mim. O trabalho é todo meu. É meu todo o trabalho. Nossa, aquela letra daquele hino eu acho maravilhosa. Irmãs, aí nós podemos pensar assim, eu sou um zero. Cada uma de nós realmente é um zero, mas não um zero à esquerda, é um zero à direita, porque Deus coloca antes de nós um algarismo, o primeiro algarismo, o número 1, e esse algarismo é o Senhor Jesus. Então, eu sendo zero com o número 1, eu me torno 10. Eu posso me tornar 100, 1000, 10.000. Então, Deus é que age em nós. Quem sabe, irmãs? Quem sabe Deus te escolheu para fazer um trabalho especial neste momento, neste ano, né? Neste século, nessa pandemia. Essa pandemia, irmãs, o que Deus colocou para nós fazermos? Deus já sabia dessa pandemia. Nós nem imaginávamos. Então, ele nos preparou para alguma coisa. Quem imaginaria que eu estaria falando para irmãs aí de tantos lugares diferentes, né? Nessa noite. Talvez se eu fosse convidada para ir aí a Belo Horizonte falar, talvez eu negasse. Mas aqui, né, aqui em casa, no conforto do meu lar e com as irmãs, Deus me deu essa coragem. E essa pandemia, irmãs, eu posso falar para vocês que, pelo menos aqui na minha família,
ela trouxe consequências maravilhosas. Ela trouxe coisas muito boas, coisas que fora, né? Até mês de março não acontecia. A partir da pandemia começou a acontecer. Então, assim, quem sabe foi para isso, né? Que Deus mandou essa pandemia. Para esse propósito aqui na minha família foi um propósito dessa pandemia. Um dos propósitos, né? Então a gente pode pensar sobre a pandemia, né? Por que agora? Por que essa pandemia não veio aí 1 ano atrás, 2 anos atrás? Por que ela não deixou para vir daqui 1 ano, 2 anos? Né? Quantas pessoas aí adiando tantas coisas, casamentos mesmo, né? Festas, porque não pode ser realizado. Ah, mas logo esse ano tinha que vir a pandemia. Mas as crises, elas revelam o nosso caráter. É na hora das crises é que a gente revela aquilo que está no nosso coração, né? Na nossa mente. E uma das coisas que poderia ter passado na cabeça de Esther naquele momento era a autoproteção. Ela se proteger, né? Ela falar assim: meu primo, você está louco? Agora que Deus me colocou aqui nessa posição, a posição de rainha, eu vou correr esse risco, talvez até de ser morta, perder a minha coroa e talvez até ser morta? Ela poderia ter pensado assim. E nós também nessa crise a gente pode pensar assim, nos autoproteger, né? Não vou fazer isso não, porque, né, tem isso, tem aquele, tem um problema assim, tem outro problema, pensar em mim e não pensar que aquilo pode ser bênção. Aquela atitude de Esther trouxe bênção, né, para o povo dela. E Deus pode ter permitido essa pandemia exatamente nessa época para ser bênção para nós. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando esse tempo? O que nós estamos fazendo? Então, irmãs, para concluir, quem sabe? Fica com isso na sua mente. Quem sabe? Quem sabe o Espírito Santo hoje te alertou, te acordou, né? Ou acordou o seu espírito para você entender que tem um valor grande para Deus e que ele tem um propósito na sua vida. Quem sabe, irmãs, serviu para mim, né? A palavra de Deus, quando a gente vai transmitir, tem que falar primeiro com a gente. Então, esse estudo já tem anos que eu tenho ele aqui, essa mensagem, mas ele falou de novo agora, e como que foi tão atual, né? Como que a pandemia encaixou tanto aqui agora. Então, quem sabe que as irmãs ficam com isso na mente, né? Assim como eu estou, e que Deus nos abençoe e que nós sejamos um canal de bênção para Ele nos usar. Amém.